Olá pessoal, então agora nós vamos continuar o outro vídeo sobre circunferência trigonométrica, falando dos valores notáveis. No outro vídeo a gente fez detalhadamente o seno de um dos ângulos, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai estender também para os cossenos, tá bom? Olha só, quando você tem um ângulo lá, no caso a gente pegou de 30 graus, que é quanto? Π sobre 6, tá? Quando a gente pegou aquele, então a gente dividiu aqui a circunferência em 3, o arco, o quadrante em 3, e aqui, né, você tinha o π sobre 6. Tudo bem? Eu vou fazer aqui a representação da simetria agora. Prontinho. Então eu fiz aí uns tracejados para a gente enxergar melhor a simetria. Primeiro, como a circunferência é toda simétrica, a simetria aqui no primeiro quadrante, lembrando, né? Aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto, porque a gente conta no sentido anti-horário também, certo? Então, esses quadrantes, você pode fazer aqui apenas continuar na mesma reta, tá vendo? Opa, não no meu desenho, né? Aqui, ó, você prolonga e você já vai cair ali onde você quer, certo? Vamos aumentar um pouco mais. E aqui a mesma coisa. A gente pode passar aqui, ó, Pronto. E agora nós vamos ter aqui os ângulos que a gente quer, certo? Olha só, vamos pegar aqui um. Então esse aqui, ó, esse aqui é o π sobre 6. Esse daqui é o 5π sobre 6, a gente já viu, então aqui é o π sobre 6. Aqui é o 5π sobre 6. E se você continua, esse daqui, certo? Aqui, ó, é o 6π sobre 6. 6π sobre 6. Aqui passou um π sobre 6, então é 7π sobre 6. Ok? E agora, esse outro aqui, faltou um π sobre 6 para dar a volta completa. Ó, esse daqui, certo? Esse daqui faltou um π sobre 6. Então, tudo é 12π sobre 6. Então, quer dizer que aqui vai ser 11π sobre 6. Tá? Então, esses quatro valores são quatro valores notáveis, porque π sobre 6 é notável. E aí, nós temos mais coisas aí para ver. O que? A gente viu os senos. Então, vamos representar os senos aqui. Bom, eu dei uma limpada aí na figura para a gente olhar só o que nos interessa, tá? Então, quer dizer, o que a gente viu? Que esse segmento aqui que eu pintei de verde, aqui, certo? Ele representa quem? O seno daqueles ângulos que a gente viu, certo? Ele é o seno de π sobre 6 e é o seno de 5π sobre 6. Só que acontece o seguinte, o de baixo representa o seno desses outros dois, só que está para baixo, então o sinal é negativo. Então isso quer dizer o seguinte, que é o mesmo tamanho do de cima, só que o valor vai ser menos, certo? Então, isso que a gente viu sobre o seno. Agora vamos ver sobre o cosseno. Limpei de novo a figura. O que acontece? O eixo dos cossenos é o eixo horizontal. Então quer dizer o seguinte, que esse trecho aqui, ó, ele representa o cosseno de π sobre 6. Só que ele é igualzinho, ele também é o seno, o cosseno de 11π sobre 6. Olha lá, na hora que você vai para cá, onde que ele bate? Lá no eixo dos cossenos
de forma ali perpendicular, cai no mesmo lugar porque é simétrico. Então, moral da história. Moral da história, o cosseno de π sobre 6 é a mesma coisa que o cosseno de 11π sobre 6. Ok? Vamos analisar o outro lado. Olha só, esse aqui, esse cosseno, ele é cosseno de 2 ao mesmo tempo. Ele é o cosseno desse aqui de cima, que é o 5π sobre 6, certo? E ele é o cosseno daquele lá de baixo. Só que ele está para a esquerda. Esquerda é negativo. Tudo bem? Então, olha só. O cosseno de 5π sobre 6 é igual ao cosseno de 7π sobre 6. E os dois são negativos. Eles não são iguais ao π sobre 6 e ao 11π sobre 6, ao cosseno desses. Eles têm o mesmo valor absoluto, mas não têm a mesma medida algébrica. Um é positivo, outro é negativo. Então quer dizer o seguinte, que esses caras aqui, ó, são iguais ao menos o cosseno de π sobre 6, que é igual a menos o cosseno de 11π sobre 6. Eu estou escrevendo assim, mas basta olhar aqui, né? Basta olhar. Vocês vão verificar, pegando a apostila de cursinho pré-vestibular, vocês vão verificar em livros didáticos, o pessoal querendo ensinar fórmula. Quando está no primeiro quadrante é assim. Quando está no segundo quadrante é tal jeito. Quando está no terceiro. Não sei nem quantas fórmulas dão isso daí. Certo? São coisas importantes? São. Mas não servem para o aprendizado. Tá? Aquilo serve quando você vai fazer um tratamento mais específico, você vai jogar dentro do computador, né? Fazendo um programa, certo? Então, não faz sentido a gente aprender daquele jeito, decorando tudo. O que a gente precisa é saber analisar a circunferência trigonométrica. Analisando, você vai saber, tá? Você vai saber se uma regra é verdade, se é mentira, enfim, certo? Eu vou comentar um pouco mais sobre isso colocando um ângulo genérico. Vamos lá? Que aqui eu coloquei um ângulo π sobre 6, que a gente conhecia, sabe exatamente qual é. E se fosse um alfa? Então vamos lá. Prontinho, peguei uma circunferência nova pra gente, certo? Vamos aumentar um pouquinho ela. Pronto. Para isso, olha só, eu vou considerar um ângulo que eu não conheço, eu só sei que ele tá no primeiro quadrante, tá? Então vamos falar assim, o ângulo é o alfa. O que a gente sabe do alfa, certo? Primeiro ele vai ser um número real, tá bom? Um alfa real, tá bom? Que ele pode ser um irracional, enfim, tá? A gente vai pensar assim, que esse ângulo alfa, ele tá entre 0 e π sobre 2. Ah, não quero enxergar o π sobre 2. Quem é o π sobre 2? 90 graus. Meia circunferência é π, meia circunferência é 180. Metade de 180 é 90, metade de π é π sobre 2. Eu prefiro escrever π sobre 2, porque está dividido por 2 e acabou. Certo? Então, mas por que tá entre, certo? Olha só, a gente tem que lembrar o seguinte, que aqui é 0, 0, aqui é π, esse ponto aqui, e esse ponto aqui é metade, né, da trajetória. Eu quero dizer que o ângulo alfa, ele não está nem no eixo horizontal, nem no eixo vertical. Então ele não pode ser, por isso que é menor. Se pudesse ser no eixo vertical, seria menor, o 0 é menor ou igual ao alfa.
Bom, mas enfim, o alfa está aí no meio, entre 0 e π sobre 2. Eu não sei onde ele está. Ele pode estar aqui, ó. Ele pode estar aqui. Pronto. Esse é o alfa. Perfeito? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o mesmo que a gente viu lá em cima. Tá? A gente vai fazer o mesmo. Vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui representando a simetria. Prontinho. Eu fiz bem levinho ali os traços azuis e espero que todos vocês estejam enxergando. Tá? Então agora a gente vai fazer os ângulos simétricos. Ok? Eu vou pegar aqui uma outra caneta. Tá? Vou pegar aqui uma caneta verde. E aí, ó. Eu posso fazer aqui, passo e vou lá para baixo já. Opa, dei uma inclinada, né? Vamos fazer melhor aqui, né? Passo e vou lá para baixo, seguindo reto. Da mesma forma aqui, né? É só continuar. Pronto. Tá vendo? Eu nem precisaria ter tudo lá embaixo, eu só continuo. Tudo bem? Da próxima vez a gente vai fazer esse jeito que acho que vai facilitar para vocês. É que eu queria muito enxergar o retângulo. Então, olha só. Quer dizer o seguinte, que esse aqui, ó, é alfa. Aqui é o oposto pelo vértice aqui, ó. Também é alfa. Aqui é alfa. Tudo bem? Então, olha só. Se esse aí é alfa, vamos fazer um maior aqui, ó. Vamos pensar este ângulo. Este ângulo. Certo? Que ângulo que ele é? Veja, falta um alfa para ele chegar no π. Certo? Falta um alfa para ele chegar no π. Então quer dizer o seguinte, que esse ângulo, tá? É π menos o alfa. Ok? Mas isso aqui é o seguinte, ó. Os dois têm o mesmo seno. Aqui é o alfa, aqui é o π menos alfa. Isso quer dizer que o seno de π, o seno de um ângulo, alfa, ele vai ser igual ao seno de quem? Do π menos alfa. Certo? Então veja só. Se você trabalhar com grau, você pode pensar assim, né? Seno de 32 graus. Tá? Seno de 32 graus. Vai ser igual ao seno de 180 menos 32 graus. Certo? Se fosse 30, daria 150. Como é 32, dá 148. 148. Tudo bem? É isso daí. Agora, se você pensar com π, aí é mais fácil ainda, né? Imagina só um negócio desse aqui. Vamos lá. Imagina só que você está pensando assim. Vamos deixar mesmo essa. Você está pensando assim. Seno de π sobre 17. Tá? Então, isso aqui vai ser o seno, olha lá, π menos π sobre 17. Só que acontece que π é a mesma coisa que 17π sobre 17, porque, óbvio, porque o π aqui ele pode simplificar, né? O 17 pode simplificar. Opa, eu escrevi atrás da minha imagem. Certo? O π é 17π sobre 17, porque o 17 corta. Ok? Bom, então aqui é 17 sobre 17 menos 1 sobre 17.
Então quer dizer que esse aqui é 16π sobre 17. É 1 a menos, certo? Então, é essa coisa aqui. Então, o que eu estava falando lá de regra, de cursinho, essas coisas, decoreba total, veja, gente, olha o absurdo. Tem gente que fica querendo decorar isso daqui. Só que se você quiser decorar isso daí, você vai ter que decorar mais um monte. É muito melhor analisar a circunferência. Tudo bem? Então, voltando aqui na circunferência, nós vamos ter o seguinte, que este daqui, de baixo, lá da esquerda, ele passou do π. Aqui é o π. E ele passou do π. Quanto que ele passou do π? Ele passou alfa, porque esse aqui é o alfa. Então, vai ser π mais alfa. E esse daqui, ó. Ele estava dando a volta na circunferência inteira. Faltou quanto para ele dar a volta completa? Faltou π. Desculpa. Faltou o alfa que está ali. Certo? Então isso aqui é 2π menos alfa. Ah, não quero pensar assim. Não tem problema. Tá? Você pode pensar também de outro jeito. Certo? Você pode pensar nesse daqui mais o π sobre 2 menos alfa. Mas é muito complicado isso. Tá? É melhor pensar desse jeito aí. 2π menos alfa. Ok, pessoal? Também você poderia pensar assim. Esse roxinho aqui de cima, ele é π menos alfa. Era só somar outro π. Como tem muita coisa na imagem, eu vou fazer aqui um desenho rapidinho. Ó. Imagine então que esse aqui, ó, opa, peguei a caneta errada. Esse aqui é π menos alfa. Só que você quer saber esse outro. Esse outro. Daqui até aqui, ó, é uma reta. É π. Então é só você somar π menos alfa mais π. π menos alfa mais π dá 2π menos alfa. A mesma coisa lá. Tá bom? É um jeito, mas não é o melhor jeito, na minha opinião. Então, para a gente finalizar essa aula, a gente vai pensar nos valores, outros valores notáveis, tá? Com outros ângulos notáveis. E esses ângulos são os que ficam exatamente em cima dos eixos. Ó, esse aqui é zero, esse aqui é π, e esse que está no meio do caminho, você está andando sobre a circunferência, é a metade de π. Metade de π. π sobre 2. Certo? E se você continua para cá, ó, isso é um quadrante, né? É metade de π de novo, só que para baixo. Então quer dizer que esse aqui, ó, esse aqui, ele é o π, esse π, mais metade da semicircunferência para lá. Metade do outro π para lá, certo? Ah, ok. Isso aqui eu posso pensar que é 2π sobre 2, não é verdade? Porque da mesma forma que eu simplifico 2 com 2, eu posso pôr 2 e 2. Então ali vai ficar 3π sobre 2, tá bom? Este carinha aqui, 3π sobre 2. Continuando, eu vou chegar no zero. Só que quando eu chego no zero, eu chego em 2π. 0 e 2π é a mesma coisa, tá certo? É claro que a gente não vai contar duas vezes. Então, quando eu estiver falando num ângulo
qualquer ângulo da circunferência, qualquer número que eu coloco ali, tá? Eu não vou contar o zero e o zero de novo, que é 2π. Então eu vou falar assim, um ângulo alfa, que é menor ou igual, o zero é menor ou igual, porque vai poder ser zero, a esse ângulo alfa, menor que 2π. Porque o 2π já está aqui. Ele é zero. Tudo bem? Então eu só vou pôr menor ou igual nesse cantinho aqui. Tudo bem? Então vamos ao que interessa. A gente vai interpretar aqui na circunferência esses ângulos aí notáveis. Tudo bem? O seno, lembrando, o seno, tá? Ele é o eixo vertical. Então, se você tiver aqui no zero, no ângulo zero, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai nesse sentido e vai projetar aquele ponto no eixo vertical. Onde que ele bate? Ele bate no zero desse eixo. Então quer dizer que o seno de zero é zero. Tudo bem? Agora é o seguinte, a gente precisa ver o seno lá de π sobre 2. Isso aqui, ó, é uma reta. Aqui é zero, aqui é meio, aqui é 1. Ele cai exatamente em cima de 1. Ele já está no eixo vertical. Então quer dizer que o seno de π sobre 2 é 1. Por quê? É uma circunferência de raio 1. E o seno de π? Mesma coisa, ó, o π está lá na esquerda. Então ele vai projetar no eixo vertical e cai em cima do zero. Zero. E o eixo, e o seno de 3π, certo? Ele já está em cima do eixo. Onde que ele está? Aqui, o zero é no centro ali, na origem. Como o raio é 1, 1 para baixo, menos 1. Ops. Menos 1. Ok? Esses são esses valores aí. Vamos pensar no cosseno rapidinho? Olha lá, vou escrever aqui. Então, continuando, agora a gente quer encontrar o cosseno daquele lá. 0 radiano, π sobre 2 radianos, certo? π radianos, 3π sobre 2 radianos. Lembrando que o eixo dos cossenos é o que está na horizontal. Cossenos. Lembra da regra mnemônica? Quem está sem sono está em pé, quem está com sono está deitado. Ok? Então, olha só. Se eu quero o zero e eu quero ver onde ele está no eixo dos cossenos, tá? E o raio é 1. Ele está aqui à direita, então ele está no 1. Cosseno 1, certo? E o cosseno de π sobre 2, tá? Ele vai ser, então, na hora que eu projeto no eixo dos cossenos, ele vai cair no eixo dos cossenos exatamente no zero. Zero. E o π? O π ele já está no eixo dos cossenos. Como o raio é 1, só que ele está à esquerda, menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2, quando eu projeto, ele cai no mesmo lugar que o π sobre 2 lá em cima. Ele cai também no zero. Tudo bem? Então, olha só, aqui nós temos valores notáveis, de novos arcos notáveis, tá bom? Lembrando que... Não, é isso aí. Tá bom, pessoal? Boa aula e bons estudos para vocês. Tá bom? Ficamos por aqui.